Olá pessoal, eu sou o professor William. Hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo, a discussão que nós havíamos iniciado. No primeiro vídeo eu tinha explanado um pouquinho sobre a questão da arte de dar aula, o que significa didática, e tinha feito uma introdução. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre a questão da didática e como ela pode democratizar o espaço escolar. Quando nós estamos falando de democratização do ensino, isso tem tudo a ver com a didática. Por quê? É ela que vai nortear o processo de influência na vida acadêmica do aluno. Então, quanto maior for a influência do professor no contexto de sala de aula, maior será a possibilidade do aluno refletir o seu cotidiano. Isso quer dizer o quê? Quando o aluno ele começa a refletir o seu cotidiano a partir do que ele aprende em sala de aula, ele começa a se interessar por outras coisas que vão influenciar diretamente a sua vida. Podem ser questões ligadas à cultura, questões ligadas à política, questões financeiras, questões políticas, questões geográficas, questões históricas. É muito importante que o professor ele tenha clareza, ou a comunidade que faz a intervenção pedagógica em relação ao processo de ensino-aprendizado, que precisa haver um rompimento dessa prática. O que eu quero dizer com isso? Quando existe um rompimento da prática pedagógica, ela se torna uma prática que trará uma influência direta na vida do aluno. Isso quer dizer o quê? Quando eu trago uma influência direta na vida do aluno, automaticamente trará algum resultado. Qual o resultado que nós precisamos almejar em relação a isso? Quando nós estamos falando de uma escola democrática, quando nós estamos falando de democratizar a escola, não é simplesmente dar acesso para o aluno à escola, ou merenda de qualidade, ou livro didático de qualidade. Isso tem a ver também, mas isso não é o nosso resultado final esperado. Qual é o nosso resultado final esperado? É que esse aluno ele seja um aluno reflexivo, ele seja um aluno que tenha capacidade de criar, de transformar, de desenvolver o seu intelecto. E o professor ele é peça fundamental nisso. Se o professor ele não tiver essa noção e essa percepção do papel dele dentro da comunidade escolar, infelizmente esse papel ele não será trazido de uma maneira efetiva, não terá efetividade. Quando nós não temos efetividade, automaticamente a escola deixa de ser um espaço democrático. Você tornar uma escola um espaço democrático é você, através do teu ensino, através das suas aulas, trazer conceitos que tenham a capacidade de levar o educando a pensar o que ele está construindo, o que ele está produzindo naquele momento. Então, a democratização do ensino nada mais é que o quê? É você criar situações para que o educando ele pense a sua prática ali naquele momento, o que está sendo discutido, o que está sendo aprendido, o que o professor trouxe naquele momento de reflexão, partindo do ponto da experiência que esse aluno tem, respeitando esse educando, facilitando o processo. Então, quando o professor ele facilita o processo, a escola começa a se tornar um espaço onde todos podem ser ouvidos, onde todos podem ter voz, podem ter opinião sem medo, podem errar. Que o processo de ensino-aprendizado, quando você tem uma didática de qualidade, você tem uma didática que ela traz uma intervenção que constrói um conhecimento acadêmico, ele precisa ter a possibilidade do aluno errar. Então, o erro aqui, na didática contemporânea, ele é visto como algo que vai ser maximizado, não algo que o professor usa para punir o aluno. E como que se evidencia isso? A partir dos instrumentos de avaliação. Então, uma escola que trabalha na perspectiva da democratização do ensino, ela trabalha também os parâmetros de avaliação de várias formas. O professor ele precisa avaliar o aluno de maneira completa junto com a sua equipe. Quando eu estou dizendo a equipe, estou falando a equipe de gestão, equipe de coordenação pedagógica, que tem um papel fundamental também. Isso nós vamos estar aprendendo um pouquinho no outro vídeo que eu vou gravar. Então, essa reflexão de democratizar o espaço,
escolar ele é muito importante nos nossos dias de hoje. O aluno ele não pode ir simplesmente para a escola para ter uma aula, para escrever, ou simplesmente para sentar numa carteira lá e ficar ouvindo o professor falar o dia todo ou a tarde toda, durante 5 aulas. O que precisa ficar claro é que o professor ele tem essa posição de transformação social. Quando o professor ele tem essa noção que ele é um transformador social em relação ao processo de ensino-aprendizado, ele começa a olhar o aluno de uma maneira diferenciada. Quando ele começa a olhar o aluno de uma maneira diferenciada, ele começa a perceber, entender que a prática dele é muito importante para esse aluno. Porque a partir daí o aluno ele começa a ter uma outra perspectiva. Quando as aulas do professor elas são de qualidade, são as aulas que irão fazer com que esse aluno reflita, é uma aula que faz com que esse aluno respeite os seus colegas, respeite os seus pares, e ele se encontre dentro do espaço ali da comunidade escolar, ele começa a se desenvolver no amplo sentido. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ter um desenvolvimento integral em todas as áreas da sua vida, na área acadêmica, na área dos relacionamentos, na área familiar. Por quê? Isso se reflete quando o aluno ele tem um aprendizado de qualidade, quando ele participa de uma comunidade que tem essa linha de democratização do ensino, ele começa a se desenvolver. E quando ele começa a se desenvolver, ele vai começar a crescer de maneira positiva. Isso é importante no processo de democratização do ensino, porque quando o aluno ele começa a crescer de maneira positiva, sem dúvida, ele trará um impacto fundamental na comunidade. E quando eu digo que ele trará um impacto fundamental na comunidade, não importa a idade que ele tem, ele pode ser educação infantil, ensino fundamental, médio, ou graduação, não importa qual a faixa etária que esse acadêmico, esse aluno, ele está participando naquele momento. Se o ensino que ele está recebendo naquele momento é um ensino positivo, um ensino de qualidade, um ensino onde ele vai refletir as suas ações, automaticamente isso irá impactar a sociedade da qual ele faz parte, do qual meio ele está participando naquele momento. Então, para finalizar aqui esse nosso momento de reflexão em relação à democratização do ensino, eu queria te deixar uma pergunta para reflexão aqui nesse momento. Como nós, como pedagogos, podemos influenciar o professor diretamente para que a aula dele seja uma aula democratizada, onde o aluno ele seja o centro do processo de ensino-aprendizado e onde o professor ele seja o facilitador desse processo? Como que nós, como pedagogos, nós podemos influenciar o professor de maneira positiva para que esse ensino democrático ele aconteça dentro do contexto de sala de aula e o conhecimento acadêmico seja aquele conhecimento que seja algo prazeroso, algo que os alunos irão produzir de maneira frutífera e que isso vai gerar um resultado ao longo do tempo e de acordo com que ele vai se desenvolvendo, de acordo com que ele vai crescendo, isso seja algo que seja benéfico. Então, como nós, como pedagogos, nós podemos influenciar o professor diretamente para que ele possa trazer esse ensino que vai democratizar a escola. Então, convido você para estar refletindo nesse vídeo e a gente continua no próximo vídeo. Até mais e um abraço.